falar um pouco sobre refactoring para vocês. Vou falar o que é, né, quando a gente tem que fazer, o porquê a gente deve fazer e algumas técnicas de refatoração. Então vamos lá. Primeiro, o que é refactoring? Alguém sabe? Alguém sabe, pô? O que é? Alterar o código sem alterar o comportamento, visando a melhoria. Beleza. Isso aí. Podemos dizer que refactoring é o processo de alterar e melhorar o código do software de maneira que seu comportamento não seja alterado. Ou também uma maneira disciplinada de limpar o código que minimiza as chances de introduzir bugs. Ou seja, é um processo, né, uma prática que limpa o código, melhora a estrutura, melhora o design do código, mas sem alterar o comportamento que ele já tem hoje, sem alterar, deixar o código fazer o que ele já faz hoje. Beleza, tá claro. Mas por que a gente deve refatorar? Só para deixar o código mais bonito? Só para... Uma das razões é para melhorar o design do código existente, evitando que ele fique decadente. O design decadente torna as alterações que a gente tem que fazer mais difíceis, né? Quanto pior o código, quanto pior uma estrutura, o design do código, mais difícil é você fazer uma alteração. E com o passar do tempo, ele vai perdendo a estrutura, não tem jeito. O que você desenvolveu ontem não vai ser melhor que você vai desenvolver amanhã ou hoje. Pelo menos deveria ser, né? Então, quando o design começa a ficar decadente, aumenta a chance de introduzir bugs. Então a gente refatora para melhorar o design do código. Refatora também para ajudar a encontrar bugs. Ajuda a clarear a estrutura e ajuda a clarear as suposições que a gente assume no código. Ajuda a tornar o código mais fácil de entender, porque ajuda a remover duplicações, diminui a quantidade de código, torna o código mais legível e claro de se entender. Além de tornar o código mais barato e rápido de modificar. O design pobre, a estrutura ruim, faz você ficar lento, faz você ficar devagar. E quanto mais tempo você leva para fazer uma coisa, mais dinheiro isso custa. Então, um design com uma qualidade boa é essencial para ter um desenvolvimento rápido, para você fazer mais rápido as coisas. Bom, é por isso, algumas razões, porque a gente refatora. Vamos lá. Quem que nunca se deparou, né? A gente começa a mergulhar num código lá, tal, começa a ver, acha um monte de oportunidades para refatorar, né? Isso aqui eu poderia melhorar, isso aqui eu poderia mexer e tal. E quanto mais fundo a gente vai, mais oportunidades aparecem. Aí aumenta ainda mais a vontade de alterar. Mas antes de cavar a sua própria cova, saiba que a refatoração é uma prática sistemática e disciplinada. Você não refatora só para deixar bonito, ou hoje eu vou refatorar. Você refatora para melhorar a legibilidade, o entendimento, para você fazer outra coisa. E quando, né, refatorar? Quando que eu devo refatorar? Segundo o Martin Fowler, que é o que escreveu o livro, né, é algo que devemos fazer aos poucos, e não parar e fazer, hoje eu vou refatorar, e separar um tempo para isso. Você não decide refatorar do nada, assim, hoje eu vou refatorar. Você refatora para fazer uma outra coisa, para te ajudar a fazer uma outra coisa. Por exemplo, você vai adicionar uma funcionalidade nova. O código que tem que ser alterado está difícil de entender, você não consegue entender. O design não te ajuda a colocar essa funcionalidade nova. Você vai ter que refatorar, vai ter que dar uma melhorada lá para te ajudar a fazer o trabalho novo. Para corrigir um bug também. Às vezes um bug reportado pode ser um sinal que o código não estava tão claro para evitá-lo. Então você também vai ter que refatorar, não só fazer o remendo. Só fazer o remendo às vezes não vai corrigir o problema na raiz. Vai ter que pegar aquele código, refatorar, dar uma melhorada também na estrutura dele. Quando vamos revisar também o código de alguém, pode ser que a gente possa dar uma refatorada também. O código para mim pode parecer limpo, mas pro Roger Lista tá uma porcaria e merece uma refatoração. As sugestões podem ajudar a melhorar o código. Aqui também tem uma frase, né? Decidir quando começar e quando parar uma refatoração é tão importante quanto saber fazê-la.
Porque se deixar, a gente quer refatorar, quer refazer o sistema inteiro, né? E a gente tem que saber a hora que parar, saber quando tá bom, quando já foi suficiente para te ajudar a fazer a outra coisa. Beleza, a gente sabe como refatorar. Mas quando não refatorar? Segundo ele, a gente não deve refatorar quando as aplicações estão muito acopladas ao banco. Ou seja, qualquer coisa que você mexa, você vai ter que mexer no banco também, vai ter que mexer em um monte de lugar. Então, ou quando um código está muito cheio de bug, um design muito ruim, então é melhor começar do zero. Nem adianta que não vai ficar tão bom assim a refatoração. Primeiro passo, então, para começar a refatorar, antes de começar, na verdade, é criar um conjunto de testes para garantir que o código que você tem hoje não quebre, né? Não garante que ele vai continuar funcionando. Você não pode começar a refatorar sem ter os testes garantindo, porque senão você não tem a confiança, né, para começar a mexer, mexer na estrutura, refatorar as coisas. Você tem que garantir que o comportamento que tem hoje está funcionando. Vou passar então agora umas técnicas de refatoração que ele passa no livro. Assim, eu coloquei algumas, não coloquei todas que ele coloca no livro, que é um monte, né, que tem lá. E algumas mais tranquilas, mais fáceis aqui, a maioria acho que já conhece. Então, vamos lá. A primeira é a mais simples, é o extract method, mas é a mais usada também. É transformar um trecho de código em um novo método e colocar um nome que explique o seu propósito. A maior parte da refatoração você vai sempre fazer extract methods, tirar a responsabilidade de métodos maiores, separar nessas responsabilidades. Muitos problemas vêm dos métodos muito grandes e com muita informação. Então, principalmente, é a principal técnica que a gente vai usar, né? Remove tempo with query. Também é quando transformamos uma variável temporária usada para guardar o resultado de uma expressão em um método. Por exemplo, aqui eu tenho a quantidade e o preço. Eu aloquei aqui no preço base. E aí eu uso o preço base aqui, uso o preço base aqui, uso o preço base aqui. Eu não preciso, né, atribuir aqui e criar essa variável temporária. Eu posso criar um método que tenha a mesma expressão, né, a mesma regra, e aí posso usar em outros lugares. Além daqui, né, posso reutilizar essa regra. Não preciso ficar criando em cada método que eu usar isso aqui, eu preciso ficar criando uma variável temporária, né? Aí você centraliza a regra aqui. Porque se você tiver que alterar isso aqui, você vai ter que alterar aqui, aí eu vou ter que alterar aqui, eu vou ter que alterar ali. Move field e move method. É mover um atributo ou um método quando é ou será usado em outras classes além da classe que está sendo definido. Ou seja, você tem um método numa classe, mas ele vai usar em outras classes. Então, para isso, você cria um método com o mesmo corpo na classe que vai ser mais utilizada, ou mantém na que está. E aí você delega a chamada das outras classes, para você centralizar a regra também. É importante para você definir a responsabilidade do código, né? Em um lugar só. Para os atributos também. Atributos você vai só criar nas classes que vão utilizar e delegar, né, com encapsulamento. Extract class, quando uma classe está fazendo mais trabalho de duas, né, mais que uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho o código de área e o número do escritório. Então, eu poderia extrair aqui para uma classe e separar, né, quando tem o mesmo contexto, os atributos de uma classe. A gente extrai o que é relevante só para essa classe aqui, né? E aí ela passa a ter o objeto. Hard delegate é remover uma dependência de uma classe que possua um delegate para um atributo de outra classe. É basicamente um encapsulamento, né, que a gente já faz hoje, já é comum fazer. Que é o quê? Eu tenho uma pessoa e tem um departamento na pessoa. E aí, pelo departamento é que eu tenho que chegar no gerente. Né? Aí você cria um método getGerente dentro da pessoa que encapsula o departamento, né? E aí você pega direto aqui, sem precisar, até para evitar também a lei de Demeter. Isso também é simples, a gente já até pratica isso. E esse remove middleman é o contrário, né?
na verdade, é desencapsular o atributo e criar um método para ele. Quando há muitos atributos, né, na classe delegate, você precisa ficar criando um monte de métodos com ele encapsulado. Então é melhor você criar um método já com ele, para não precisar também criar um método para cada atributo que você queira pegar da outra classe. Também tem esse aqui, o Replace Data Value with Object, que é quando um item que precisa de um comportamento adicional. Aqui você tinha um order e tinha um cliente ali. Só que aí o cliente começou a ter mais dados, necessitou de mais dados. Então a gente precisou extrair e criar um objeto para ele. Assim a gente evita a duplicação, né? Não ter que ficar pondo o cliente em vários outros lugares. Ele já está centralizado na classe. Encapsulate Collection é quando somente temos um método para retornar uma collection imutável. E aí nós criamos métodos para adicionar e remover os elementos. Aqui eu tenho um método, o get e o set, né, que define a collection. Interessante seria ter um método get e ter só os métodos de adicionar e remover os elementos da collection. Para quê? Né? Isso aí centraliza a regra de manipulação da collection. Além de dar mais controle para a classe, né, do que tem na collection, né, do que você inclui e remove. E aí o get sempre retorna o que está dentro da collection. Ele retorna um modifiable set, né? Para o cara não poder manipular. Isso. Ele só manipula pelo add e pelo remove, né? Ele só inclui ou remove elementos por aqui. Ele não pode, por exemplo, set, ele joga uma lista que ele quiser lá, né? E aí a regra fica nesses métodos aqui. Se ele tentar fazer um getCourse.add, vai dar pau. Se ele tentar obter isso daí e fazer um add diretamente na lista, já vai dar pau. Tá, mas você não precisa dar um getCourse.add, você precisa dar um add. Você tá falando, se tentar fazer, vai dar pau. Porque é modifiable. E isso daria problema no Hibernate? Mas acho que ele compilaria, ele nem compila. É que esse é um modifiable set aí, é uma classe que você não consegue, ele tem um método add, mas quando você faz um add... Então eu pensei que nem tinha o add, então ele nem ia compilar, mas... Desculpa, o que você fala? Eu ia perguntar se isso aí dá problema no Hibernate. Se eu colocar, por exemplo, um modifier no set novo. Não, acho que não. Não, porque você vai... Aqui você vai só obter, né? No getter retorna o unmodifiable, mas no atributo da classe é um set normal. No atributo da classe Então, é se a normal. gente colocar isso daí, entendi. É só o método, você está tratando só a maneira de obter, né, e manipular a collection. Decompose conditional é quando uma lógica condicional não muito legível aumenta a complexidade. Pode facilmente nos confundir e alterar o comportamento desejado. E nunca se deparou, né, com uma lógica assim, ou, aí vai aquela lógica enorme. É muito mais fácil, né, a gente decompor em um método ou uma variável, né, e deixar mais simples. Porque é muito mais fácil confundir, né, aqui a regra e às vezes trocar a regra, principalmente quando tem mais coisas, né. Então, tornar assim a condição como um texto, né, ler como um texto é muito mais fácil, né? Se não é verão, tal, se não... Deixa muito mais clara a intenção, né? Consolidate Duplicate Conditional Fragments. É quando temos o mesmo trecho de código dentro de uma lógica condicional. Por exemplo aqui, né? Se special, tal, send. Else, tal, send. Você não precisa colocar nos dois cases aqui, né? Joga para fora e chama uma vez só, né? É até perigoso sem querer extrair de um deles, né? E achar, é só no else que tem. Separate query from modifier. Quando o mesmo método retorna um valor e altera o estado de um objeto. Aqui ele é um método que está fazendo duas coisas, né? Então, separe em dois métodos, um que que retorna o valor, né, e um que define o estado do método, altera o estado do método lá, da variável. Isso é bom também até para poder reaproveitar esses métodos separadamente, né? Você não precisa chamar esse aqui
E aí colocar uma condição para não fazer tal coisa, né? Pra testar também. Testar também. Esse aqui é quando vários métodos fazem coisas parecidas, mas com valores diferentes. Aqui eu não coloquei o corpo do método, né? Mas só para mostrar aqui. 5% raise, 10% raise. Ou seja, ele faz a mesma coisa, só que com valores diferentes. Então é melhor você criar um método que centraliza a regra e aí passa o valor, o dado, né? Que é o que é diferente nos dois, no parâmetro. Você está parametrizando o valor ali, né? Mas nesse caso você continuaria tendo file aqui, chamando esse raise? Ou não? Você usaria só o raise? Você chamaria esse passando file. Passando percentual. Passando 5, entendeu? Isso aí remove duplicação, né? Você tem o código duplicado e aumenta a flexibilidade, porque aí você pode implementar mais valores, né? Esse aqui é amanhã 15. Aí se ele criar outro método, você só chama passando um valor diferente. E aqui também o preserve object, que é chegando no final aqui, é quando usamos vários valores de um objeto para passá-los para outro método. Aqui eu peguei do período low, high, por exemplo, data inicial, data final. E aí eu passo aqui, inicial, final. Pô, passo o período inteiro, né? Você não precisa alocar aqui uma variável e aí passar a variável. Você passa o objeto inteiro. Você evita criar variáveis temporárias, né? E também evita, às vezes, ter que criar outro parâmetro. Se você precisar de mais uma coisa do objeto, já está com o objeto inteiro, então você não precisa alterar esse método aqui, né? Já tem um objeto inteiro lá dentro. Basicamente é isso aí. Algumas técnicas que eu queria passar para vocês, umas simples, não muito completas, mas fáceis de explicar também. Quem quiser mais, tem um monte de técnica lá de refatoração, até umas mais difíceis, mais complexas, mais robustas, com códigos mais robustos. E vale a pena dar uma lida no livro lá, tá na minha mesa, quem quiser ver. Embaixo do computador dele. E é isso aí, só vou deixar uma frase aqui que também fala, qualquer idiota consegue escrever código que o computador entenda. Mas só os bons programadores conseguem entender código que outras pessoas entendem. Pense nisso.